Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 2 Você de março acompanha de agora o 2021, terça-feira. Eu sou o Guga Mendonça. Eu sou a Tayana Conrad. Então fique com a gente. E o Jornal da Rede Alesp traz muita informação para você. Hoje nós vamos falar sobre os 25 anos da criação da urna eletrônica. Vamos falar também sobre os 3 projetos de reforma tributária. Um outro assunto bem importante é o avanço da inclusão digital nas casas legislativas em todo o país. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E começando o Jornal da Rede Alesp, vamos falar com a repórter Priscila Silvério. Bom dia, Priscila. Você que acompanha as atividades parlamentares daqui a pouco, né? A Priscila, que traz aí as atividades parlamentares, vai contar pra gente quais os assuntos em destaque aqui na Assembleia Legislativa, né, Tayana? Um dia muito agitado, terça-feira, muitas discussões aqui no plenário do Parlamento Paulista, né? E a Priscila vai trazer todas as novidades pra gente aí via Skype, daqui a pouquinho, dentro de instantes, mas antes eu vou falar que o deputado Dirceu Dalben, do PL, beneficiou, por meio de emendas parlamentares, uma verba de R$100 mil para a Defesa Civil do município de Montemor e Paulínia, que foram beneficiadas com novos veículos e equipamentos. O parlamentar disse que esse recurso foi destinado com o objetivo de modernizar e aparelhar esses departamentos para que tenham melhores condições de prestar um atendimento rápido e eficiente em situações de emergência. O município de Montemor também recebeu uma emenda de R$100 mil para ser aplicada na área de saúde e outros 50 mil para a Associação Assistencial Montemornense. Por fim, a cidade de Pereira Barreto recebeu para a Defesa Civil uma emenda de R$100 mil. E agora sim, vamos fazer contato com a repórter Priscila Silvério. Bom dia, Priscila. Você que acompanha aí as atividades parlamentares, conta pra gente quais os assuntos de destaque nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Guga? Bom dia, Tayana, bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, primeiro eu vou começar com as atividades que nós temos de forma virtual, em ambiente virtual. Hoje, várias atividades, então, do Parlamento Paulista. Olha, às 9h30 da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, já começa, então, a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube de várias atividades. A primeira, então, às 9h30 está marcado, mas aí tem a questão da conexão, os deputados entrarem, então, na reunião, tem um tempinho para o início dessa reunião, que começa, então, a reunião da Comissão de Educação e Cultura. Tem ali na pauta 24 itens, então, para discussão e também votação dos deputados. Eu peguei 2 itens que vão ser discutidos hoje, que estão ali na pauta, né? Tem o projeto de lei 313 de 2019, de autoria do deputado Gil Diniz, que estabelece medidas para prevenir o uso de drogas ilícitas em universidades públicas estaduais. Também tem o projeto de lei 707 de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento, que dispõe sobre o ensino domiciliar, o homeschooling, no âmbito estadual. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre este assunto, o homeschooling, é só procurar no nosso canal no YouTube. Eu fiz um programa com esse tema, com o deputado, e ele fala todas, né, as particularidades, então, desse projeto de lei. Quer saber um pouquinho mais, então, sobre o ensino domiciliar? Ali tem todas as informações, inclusive quem pratica já esse tipo de atividade. Olha, às 10 horas da manhã tem a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Essa reunião vai ouvir, então, os deputados vão ouvir o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, em cumprimento das fiscais, né? Ele vai falar sobre as metas fiscais
do segundo e terceiro quadrimestres de 2020, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os secretários normalmente têm ali um período para prestar contas, né? Prestar relatório, pode-se dizer assim, aos deputados. E é um momento também que os deputados podem questionar esses secretários sobre as medidas adotadas, tá? Às 2 horas da tarde, também em ambiente virtual, vai acontecer um ato solene pró-vacina, a pedido do deputado Vinícius Camarinha. Esse ato solene ele vai ser transmitido tanto pelo YouTube quanto pela TV Alesp, então as pessoas podem acompanhar nos nossos 2 canais. Priscila. O deputado Vinícius Camarinha, ele também é idealizador da Frente Parlamentar Pró-Vacina, que vai discutir, então, toda a questão da vacinação contra a Covid-19, né, o que nós vivemos aqui no estado de São Paulo, toda a questão da vacinação, os municípios contemplados, a segurança... Priscila, nós vamos rapidinho insumos. Começar, neste momento, a transmissão da Comissão de Saúde ao vivo aqui na Rede Alesp. Você acompanha, a partir de agora, esta comissão e nós continuamos com o Jornal da Rede Alesp ao vivo no YouTube. Até já. Pronto, Priscila, pode continuar suas informações. Entrou neste momento ao vivo pela Rede Alesp a Comissão de Saúde. Ok, então eu falava sobre o ato solene, marcado às 2 horas da tarde, pró-vacina, né? E falava também que é um pedido do deputado Vinícius Camarinha, que inclusive vai instaurar ali a Frente Parlamentar pró-vacina, para discutir tanto essa questão da vacinação da Covid-19, quanto também a vacinação de outras doenças. Há um movimento né, de interrupção da vacina, pais que decidiram também não vacinar os seus filhos. Então, são questões que vão ser discutidas nesse ato solene também e nessa frente parlamentar. Lembrando que nós temos às 2h30, de forma presencial, no plenário Juscelino Kubitschek, o pequeno expediente, né, da 21ª sessão ordinária. Depois, às 3h30 da tarde, grande expediente, os deputados têm 10 minutos para falar sobre temas diversos, e às 4h30 da tarde, então, a 21ª sessão ordinária com a ordem do dia. Ali, então, os projetos de lei que vão ser discutidos e votados pelos deputados em plenário. Guga. Priscila, obrigado pelas suas informações no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Você volta aí durante a programação, trazendo mais atualizações para os telespectadores ligados na Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Obrigada a você, ótimo dia, até daqui a pouquinho. Obrigada, tchau, tchau. Priscila. Isso aí, Tayana, e vamos agora de entrevista, nossa primeira entrevista desta terça-feira. Vamos falar sobre os 25 anos da criação da urna eletrônica. A urna eletrônica, como conhecemos, começou seu funcionamento a partir das eleições municipais de 1996. 25 anos depois, o que mudou nesse sistema? Qual a segurança dessas urnas? E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com João Carvalho. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor João. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Bom dia, amigos que nos ouvem. É um prazer participar. Doutor João, qual o balanço que o senhor faz aí desses 25 anos de urna eletrônica no sistema eleitoral brasileiro? Olha, Guga, eu acho que o balanço é um balanço muito positivo, é um balanço de sucesso. Nós temos implementado no Brasil um sistema que nos trouxe segurança, muito mais do que nós tínhamos antes, nos trouxe rapidez na votação e principalmente na apuração, nos trabalhos de apuração, representa para nós, eu acho, para todos os brasileiros, um modelo que serve para ser observado em todo o mundo, porque
nós realmente temos aqui um sistema confiável, um sistema que funciona bem, um sistema que nos entrega a cada 2 anos eleições limpas, rápidas, de uma das maiores democracias do mundo. Isto não é pouco não, viu, Guga? Eu acho que nós temos que valorizar o que nós temos, valorizar uma conquista do direito eleitoral brasileiro, da justiça eleitoral brasileira, que está neste ano completando 25 anos. Agora, doutor João, queria que o senhor falasse um pouquinho, né, fizesse uma análise aí, após, né, a chegada da urna eletrônica, o sistema eleitoral brasileiro deu um boom, né? Deu um salto aí. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu posso falar sobre isso porque eu ainda peguei aquele sistema antigo, ainda fiz eleições no sistema antigo. E quem trabalhou com o sistema antigo lembra-se de todos os problemas que este sistema nos trazia. Problema na hora de votar, muitos eleitores tinham muita dúvida porque tinham que escrever, às vezes, o número ou o nome do candidato e tinham dificuldade para fazer isso, para colocar o voto no local correto da cédula, e depois a apuração. Quem se lembra das apurações que nós tínhamos aqui na capital do estado de São Paulo? Eram dias, eram noites que se viravam. E, além do esforço físico envolvido, nós tínhamos erros que, num sistema manual, num sistema, enfim, que conta com a atuação das pessoas, acontece. Não é? Nós tínhamos listas de votos em que os apuradores colocavam em grandes mapas o voto de cada um dos candidatos e, muitas vezes, esses votos eram anotados na linha errada, iam para candidato errado, além do que havia uma interação humana maior, então se houvesse algum partidário de um candidato, podia ter alguma oportunidade para fazer alguma diferença a favor do seu candidato. Enfim, o sistema era muito possível de ser fraudado, muito possível de trazer erros e muito trabalhoso no sentido da apuração ser realizada. Hoje, nós temos um sistema protegido, um sistema rápido e seguro. Realmente foi um marco, sim, e é uma mudança da água para o vinho. Agora, doutor João, como é que o senhor analisa, né, a segurança desse processo e também, né, o processo de votação em si comparado a outros países que têm sistemas diferentes ou até mesmo sistemas semelhantes? Como está o sistema do Brasil comparativo a estes países? Olha, eu acho que o sistema brasileiro é um exemplo para muitas democracias do mundo, que pode ser observado, aliás, normalmente a cada processo eleitoral que nós temos no Brasil, o nosso sistema eleitoral vem ser observado por autoridades estrangeiras, por autoridades de outros países, para aprenderem, para verem como nós fazemos as nossas eleições aqui no Brasil. Fazer um paralelo com outros países é até uma covardia, né? Porque nós acabamos de passar agora pela eleição americana e a eleição americana nos trouxe, ou trouxe aos americanos, problemas seríssimos de confiabilidade. Não que eu ache que houvesse realmente alguma fraude, como denunciou o ex-presidente Donald Trump, mas a verdade é que quando você tem votos em papel, cédulas em papel, você tem um processo de apuração mais duvidoso. E o nosso sistema brasileiro é rápido e seguro. Por que ele é rápido e seguro? Rápido, a votação ocorre rapidamente e a apuração ainda mais rapidamente. E não há dúvida nenhuma de que o nosso processo, desde a saída
do resultado de cada urna, porque ao encerramento da votação você tem a expedição em cada urna eletrônica de um documento chamado boletim de urna. Esse boletim de urna traz o resultado da eleição naquela urna e é distribuído aos partidos políticos. Os partidos políticos podem e fazem uma apuração paralela ao lado da Justiça Eleitoral. Então, eles reúnem os boletins de urna, contabilizam enquanto a Justiça Eleitoral, de seu lado, recebe os resultados digitalizados em pendrive de cada urna e faz a sua totalização de uma forma fora da internet, sem nenhuma conexão que permita a ação de hackers e de uma maneira rápida e segura e que pode ser auditada no que diz respeito aos resultados da votação pelos partidos políticos, porque os partidos já receberam de cada urna o boletim. Então, o nosso sistema realmente é muito mais seguro do que os sistemas que nós vemos em outros países, especialmente nos Estados Unidos da América, em que, na realidade, não há um sistema, não é? Há sistemas diferentes para cada estado faz a eleição à sua moda. Eu confio muito mais no nosso sistema brasileiro, sem dúvida. Agora, doutor João, na última eleição, o presidente do TCE, o Luiz Barroso, ele anunciou que está em estudo, né, um sistema para votação via celular. Em quanto tempo essa proposta deve estar aí disponível, deve ser uma realidade para a votação aqui no país? Olha, é um sonho, digamos assim, né? É alguma coisa que a gente pode imaginar num futuro, não sei se próximo ou distante, realmente não sei, do ponto de vista técnico, quais são os entraves para chegar a uma situação da gente poder votar de casa. Acho que no futuro isso acontecerá, mas eu tenho algumas dúvidas, não do ponto de vista técnico. Acho que do ponto de vista técnico, talvez já fosse possível implementar hoje a possibilidade de nós votarmos de casa e nós votarmos pelo celular. Do ponto de vista técnico, acho que seria possível a Justiça Eleitoral disponibilizar, sei lá, um link ou alguma forma pela qual o eleitor pudesse votar da sua casa ou do local onde estivesse, enfim. Possível tecnicamente, eu imagino que seja, mas eu vejo problemas em relação à segurança do processo de votação se fosse adotado um mecanismo como esse, que nos permita votar das nossas casas, do carro ou de qualquer lugar onde nós estejamos. O problema, basicamente, é o seguinte: no nosso sistema, nós vamos, nas eleições do mundo inteiro, né? O eleitor se desloca a um local, à sessão eleitoral, à mesa receptora de votos, para expressar o seu voto. Por que ele faz isso? Por que ele não pode votar de outra maneira? Porque o voto é secreto. Porque o voto e o sigilo do voto, o segredo do voto é um direito do cidadão e uma proteção do sistema. Se a gente votar de casa ou votar de qualquer outro lugar, qual é a proteção que nós vamos ter para o sigilo do voto? Qual é a garantia de que aquele eleitor não está negociando o seu voto com algum interessado na disputa política? Qual é a garantia que aquele eleitor, no momento em que está exercendo o voto, está livre de coação, está livre de qualquer, enfim, pressão para expressar o voto de uma maneira ou de outra? Então, são problemas, são entraves e entraves sérios. A ideia é sedutora, a ideia nos deixa todos felizes, imaginar que essa facilidade possa vir. Acho que poderá, acho que tecnicamente talvez até já possa, mas há problemas que têm que ser pensados, que têm que ser objeto de profunda reflexão
antes de ser dado esse passo. Doutor João, você acabou de comentar em relação a esses entraves, você acha que num processo, através da implantação desse sistema, você acha que pode haver muitos questionamentos em relação aos resultados da eleição, prejudicando aí o processo democrático? Eu acho que o resultado em si da eleição, quer dizer, a parte de apuração após a votação por parte dos eleitores, até não estaria tão comprometida, porque nós já temos um sistema confiável de apuração de votos. Mas o que me preocupa é o momento da votação. Você sabe, nós tínhamos, antes da criação da justiça eleitoral, antes da criação do voto secreto, nós tínhamos eleições que eram feitas nas igrejas, depois da missa no domingo. O pessoal ia lá, os eleitores, que eram poucos, votavam num livro aberto à vista de todos. E é claro que isso era uma situação que gerava corrupção, que gerava violência. Nós tivemos eleições famosas na época do Império, chamadas eleições do cacete, porque o cacete comeu solto, não é? Houve realmente uma pressão, inclusive violenta, por parte de alguns candidatos para se fazerem votar, né, em cima dos eleitores no momento da votação. Eu tenho receio de que uma ideia tão sedutora, tão moderna como essa, da votação em casa, nos transporte novamente a uma situação tão antiga e da qual nós nos afastamos já há tanto tempo. Doutor, como o senhor bem disse, né, um pouquinho sobre as eleições, nas últimas eleições voltou à tona a questão do voto impresso. Qual a viabilidade da gente voltar para esse sistema? O voto impresso apenas pela existência, juntamente com a votação eletrônica, me parece realmente um passo atrás. Me parece a gente caminhar para trás. Há uma série de problemas para a adoção do voto impresso juntamente com a votação eletrônica. De maneira geral, o problema é que você vai acrescentar mais um equipamento à urna eletrônica e ao identificador biométrico que hoje nós temos nas sessões eleitorais. Então, vai ter uma impressora ligada, acoplada ao sistema. Qual é a ideia da impressora? A ideia em si não é ruim. A ideia em si é a seguinte: nós temos a urna eletrônica, o eleitor se dirige à urna eletrônica, expressa o seu voto, ao mesmo tempo a impressora imprime este voto, sem que o eleitor tenha acesso àquele papel, vai haver uma barreira para que o eleitor possa ver, mas não possa tocar o papel impresso. O eleitor confirma e este voto cai, então, numa urna, cai automaticamente, o papel é cortado, cai automaticamente em uma urna e fica guardado. Qual é a boa notícia disso? É que reforça a confiabilidade do sistema, porque permite que a eleição seja apurada, inclusive, em relação à confiabilidade da votação, porque é uma das dúvidas que o eleitor ainda tem, pelo menos alguns, se o voto que é inserido ali na urna eletrônica vai ser contado pela urna eletrônica realmente para o candidato desejado. Então, essa seria uma maneira de mostrar ao eleitor, no momento do voto, que ele efetivamente tem o seu voto contado a favor daquele candidato. E se houvesse alguma dúvida em relação ao resultado da urna, aqueles votos impressos poderiam ser tomados para uma recontagem, para confirmar o relatório, o boletim de urna da urna eletrônica. É possível, mas o investimento seria muito alto, a complicação para a realização dessa inovação também seria muito grande.
e traria um risco muito maior de quebras, de problemas, de panes durante o processo de votação. Então, colocar voto impresso ao lado de todas as urnas eletrônicas me parece um exagero, me parece um retrocesso realmente, um passo atrás. Agora, doutor João, o senhor falou de retrocesso, né, de repente, do comprovante, né, o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Eu te pergunto, após 25 anos, algumas pessoas defendem a volta do voto impresso. Na sua opinião, seria um retrocesso? Como que funcionaria o processo de auditoria de tudo isso? Voltaríamos aí a longos períodos aí para apuração? Seriam portas abertas aí para novas fraudes? Olha, eu não vejo isso como uma porta aberta a novas fraudes. Eu acho que, ao contrário, a ideia seria reforçar a confiabilidade do sistema. E aqui eu faço só uma pequena crítica à Justiça Eleitoral. Eu não tenho nenhuma dúvida da confiabilidade do sistema de votação eletrônico, de apuração das eleições. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação à segurança do sistema. Mas eu critico a Justiça Eleitoral, eventualmente, porque acho que, às vezes, ela não consegue se comunicar adequadamente com o eleitor para demonstrar ao eleitor como este sistema efetivamente é seguro, como ele é transparente, todas as seguranças, as travas, os procedimentos adotados antes da eleição, durante a apuração, para ter certeza de que a votação vai transcorrer com normalidade. Às vezes, eu acho que a Justiça Eleitoral é muito tímida nessa comunicação com o eleitor. E acho que devia ter uma postura mais proativa na demonstração, em campanhas permanentes, para demonstrar, acima de qualquer dúvida, aos eleitores que o sistema é seguro. A vinda de voto impresso, eu acho que só pode ser compreendida como uma forma de tornar o sistema mais confiável. Eu acho que há entraves, se você imaginar colocar em todo o sistema, mas talvez se pudesse pensar, por exemplo, em colocar em uma porcentagem das urnas, 10% das urnas, por exemplo, é só uma ideia, para ter ali a demonstração para cada eleitor que o voto realmente está sendo contado para o candidato que ele escolheu. Apenas uma ideia, apenas para reforçar esta confiança que deve existir do eleitor no sistema eletrônico brasileiro. Mas colocar votação impressa em todas as urnas e fazer uma contagem eletrônica e, ao mesmo tempo, uma contagem em papel, realmente, eu acho que seria um retrocesso, sim. Dr. João Carvalho, advogado especialista em direito eleitoral, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos, foi um prazer, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, falamos de 25 anos das urnas eletrônicas no sistema de votação brasileira. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp aqui no YouTube e pela Rede Alesp também você pode acompanhar a reunião da Comissão de Educação e Cultura. Você procura no nosso canal no YouTube e assiste a reunião desta comissão que acontece simultaneamente. Seguindo, 255 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia. 10 milhões e meio de pessoas em todo o país já tiveram ou têm o novo coronavírus. O Brasil bateu recorde pela quinta vez consecutiva do número de mortos pela média móvel em um período de apenas 6 dias. E o balanço é do consórcio de veículos de imprensa com base em dados das secretarias estaduais de saúde. O país registrou 818 mortes pela Covid-19 no período de 24 horas
registrado até às 8 horas da noite desta segunda-feira. Já são 40 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 56 mil novos casos diagnosticados de Covid-19 por dia no país, uma alta de 23% em relação aos casos registrados em 2 semanas. Jornal da Rede Alesp. E no primeiro final de semana em que o toque de restrição estava em vigor, o governo do estado de São Paulo autuou 286 estabelecimentos entre a noite de sexta-feira, dia 26, e a noite deste domingo, dia 28. Segundo o governo, a fiscalização é uma operação conjunta entre Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Procon São Paulo. A medida foi adotada pelo governo de São Paulo desde a sexta-feira e tem o objetivo de limitar a circulação de pessoas das 23 horas às 5 horas, para conter o avanço do contágio pelo coronavírus. Segundo o governo, foram fiscalizados bairros das regiões central e norte da cidade: Barra Funda, Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília, Sé, Mandaqui, Santana, Tucuruvi, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros. Além das autuações, equipes do Procon SP e da Vigilância Sanitária realizaram 3.974 vistorias. A Polícia Militar realizou abordagem a mais de 79 mil pessoas e 136 mil veículos vistoriados. E a nova regra irá até o dia 14 de março e foi tomada após recorde de pacientes com Covid-19 internados em UTIs do estado de São Paulo. Empresas que descumprirem o toque de restrição podem ser multadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Os estabelecimentos também podem receber autuações com base no Código Sanitário, que prevê multa de até 290 mil. Pela falta do uso de máscara, que é obrigatória, a multa é de R$ 5.278 por estabelecimento por infrator. Pessoas sem máscara em espaços coletivos também podem ser multadas em R$ 551. Fiscais da Vigilância Sanitária Estadual interromperam na madrugada deste domingo um baile da terceira idade com mais de 190 idosos no bairro da Penha, na zona leste da cidade de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. E decreto estadual que estabelece serviço religioso como serviço essencial é assunto na tribuna da Assembleia Legislativa. Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de São Paulo, os parlamentares comemoraram a aprovação da medida do governador João Dória. O deputado Gil Diniz, sem partido, coautor de um projeto de lei do mesmo intuito, comentou sobre o papel das instituições religiosas durante a pandemia de Covid-19. O trabalho que essas pessoas, que esses líderes religiosos fazem, que esse cidadão comum, voluntário nessas igrejas fazem, é essencial, é fundamental. Então deixo aqui registrado o meu parabéns à Frente Parlamentar Evangélica, na figura do nobre deputado pastor Carlos César e aos outros deputados também. O decreto foi assinado nesta segunda-feira e será publicado no Diário Oficial na terça-feira, dia 2 de março. E o deputado Carlos César, do PSB, também elogiou a iniciativa. Nós tivemos um encontro com o governador na sexta-feira à tarde, trouxemos a ele esta preocupação, esta insegurança que estava acontecendo nas igrejas e nas cidades aí pelo interior de São Paulo, onde muitos prefeitos faziam decretos extremamente rigorosos, impedindo um direito constitucional de todos de ter a sua liberdade religiosa, de manifestar a sua fé, de cultuar a Deus, aquilo que é caro para nós, aquilo que nós sabemos que é a essência da nossa existência. Os serviços religiosos já estavam permitidos no plano de reabertura das atividades presenciais do estado de São Paulo para as regiões que estivessem na fase vermelha. E as atividades serão permitidas desde que respeitem as medidas de segurança, como o uso de máscara, álcool e gel e distanciamento social. Jornal da Rede Alesp.
E a Grande São Paulo, que inclui capital paulista, entrou a partir de ontem, segunda-feira, na fase laranja da quarentena, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem até às 20 horas. A exceção à regra são bares que servem alimentos na modalidade restaurante e, portanto, são enquadrados nesta categoria. Estes permanecem autorizados a funcionar e vender bebidas alcoólicas junto com as refeições. A nova reclassificação da quarentena foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo na última sexta-feira. Uma medida complementar ao Plano São Paulo, o chamado toque de restrição, busca limitar a circulação de pessoas das 23 às 5 da manhã para tentar conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus. Segundo a gestão João Dória, a nova medida tem caráter educativo para que a população respeite as restrições que já estavam em vigor no Plano São Paulo. O governo prometeu intensificar a fiscalização até o dia 14 de março, com blitz conjuntas entre a Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Procon São Paulo. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 46 estabelecimentos foram autuados na capital entre a noite de sexta-feira e a madrugada do último domingo. Já 5 prefeituras de cidades do ABC Paulista determinaram medidas mais duras por conta do risco de colapso do sistema de saúde. Os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá, além de Rio Grande da Serra, determinaram o fechamento total das 21 horas às 4 da manhã, inclusive serviços essenciais. Nesse horário, apenas farmácias e equipamentos de saúde são autorizados a funcionar. O transporte público também é interrompido a partir das 22 horas. Jornal da Rede Alesp. E vamos agora com mais entrevistas. Vamos falar agora sobre reforma tributária. A reforma tributária tem hoje 3 projetos diferentes. Um desenhado pela Câmara dos Deputados, a PEC 45, outro pelo Senado, a PEC 110, e outra elaborado pelo governo federal e encabeçado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o PL 3.1887. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Edilson Fernandes. Ele é advogado tributarista. Bom dia, doutor Edilson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, é um projeto da reforma tributária, é um projeto bastante polêmico. Eu gostaria que o senhor, de início, falasse aí qual das 3 propostas aí é a mais viável para a implantação da reforma tributária. Olha, Guga, são 3, como foi anunciado no início aí, são 3 os projetos hoje, né? Um que tramita na Câmara, um que tramita no Senado e um que foi apresentado pelo governo federal. Os 3, assim, em linhas gerais, os 3 seguem o mesmo caminho, né? Que é simplificar a tributação sobre o consumo. A diferença é a quantidade de tributos que se pretende unificar. Nós temos a proposta do Senado, que é a que é mais ambiciosa, a proposta que está na Câmara, que pretende reunir só os tributos sobre o consumo, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, hoje a discussão do combustível, né? PIS, COFINS, ICMS, essa sopa de letrinhas. O que a proposta da Câmara e do Senado pretendem fazer é unificar tudo isso. E a proposta do governo ela é menos ambiciosa, ela já é um pouco mais cautelosa, porque ela pretende unificar só 2 tributos, né, PIS e COFINS, que são os tributos federais. Há uma grande discussão, né, tanto na classe empresarial como na academia, mesmo no parlamento, sobre qual reforma é a mais adequada. Na minha opinião particular, eu prefiro a reforma do governo. Por quê? Porque ela começa devagar. Ela pretende chegar no mesmo lugar onde as outras também objetivam chegar. Mas a do governo, ela começa devagar, só mexendo com tributos federais, então não envolve estados e municípios por enquanto, e já vai servindo como experiência,
né? E é mais fácil, porque não precisa alterar a Constituição. Para alterar a Constituição, a gente precisa de um quórum qualificado. Para aprovar a proposta do governo, não, é por maioria em ambas as casas do Congresso Nacional. Então, na minha opinião, a do governo, hoje, ela pode ser implementada mais fácil e, por isso, é a melhor. E aí, se precisar ter ajuste, nós vamos fazendo esses ajustes. Lá na frente, se deu certo o modelo, a gente vai incorporando estados e municípios também, e aí aumentando o número de tributos que estão sendo unificados. Doutor Edson, por que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador detalhadamente. Olha, Tayana, excelente questão, né? Porque se a gente tem um consenso hoje, né, como eu disse, na classe empresarial, na academia, é que precisa mudar o sistema tributário brasileiro. Do jeito que está, não dá para continuar. A grande questão é onde chegar, né? Mas, de qualquer maneira, por que é consenso a necessidade da reforma tributária? Porque eu falei para vocês, tem uma série de siglas, que são os tributos, que nós precisamos entender. Vou dar só um exemplo, que é o foco hoje das propostas. Se nós pensarmos assim, dentro da teoria clássica já, os tributos eles são cobrados ou sobre a renda, ou sobre o patrimônio, ou sobre o consumo. Basicamente são esses três as grandes riquezas que são tributadas. O foco hoje é no consumo. E para você ter uma ideia, Tayana, a Constituição Federal, ela traz expressamente quais são os impostos que podem ser cobrados sobre o consumo. Mas a Constituição Federal, nesse sentido, ela atribuiu tanto para a União, como para estados, como para municípios, a possibilidade de cobrar sobre o consumo. Então, às vezes não, e é comum acontecer, de estados e municípios brigarem porque não se sabe exatamente quem que tem que cobrar o tributo, porque os dois, tanto estados como municípios, têm poder para cobrar sobre o consumo. Eu vou dar um exemplo bastante recente. Software, né? Software é uma mercadoria ou software é um serviço? Se for uma mercadoria, quem cobra o imposto é o Estado. Se for um serviço, quem cobra o imposto é o município. E ficou essa briga. O Supremo Tribunal Federal, coisa de uma semana ou duas, decidiu que é o ISS. Mas precisou ter toda uma discussão, chegar até o Supremo Tribunal Federal para decidir quem é que ia cobrar sobre o consumo. Então, a reforma tributária ela é necessária para simplificar nesse sentido, para unificar tributos e dizer, olha, só vai ter um sobre o consumo e quem vai cobrar é União, Estado ou município. A proposta é que a União cobre, né? Até porque as transações de consumo, de compra e venda e de prestação de serviço, elas podem ir além do município e além do Estado, né? Nós podemos comprar coisas de outros estados. Então, as propostas, elas tentam unificar esses tributos sobre o consumo na União, o que é uma medida muito boa. A questão aqui é como é que os estados e os municípios vão fazer para conseguir administrar suas finanças. E é aí que dá o nó da proposta. Então, assim, é consenso, nós precisamos de uma reforma tributária, porque é muito confuso, as leis se sobrepõem, mas a grande questão é como equacionar todos os interesses da União, dos estados, dos municípios e, obviamente, dos contribuintes e do consumidor, porque, no fim das contas, quem paga esse imposto somos nós. Agora, doutor, falando ainda do sistema tributário brasileiro, quais os principais problemas que nós enfrentamos aí em questão de tributos no Brasil? É muito complexo? Olha, Guga, é complexo por dois motivos, principalmente por dois motivos. O primeiro é esse que eu acabei de comentar, né? O imposto sobre o consumo, União, estados e municípios têm, e mais a União por meio de contribuições para a Previdência Social, que é PIS e COFINS. Então, há muitos tributos sobre a mesma coisa. E aí nós não sabemos se pode incidir um sobre o outro, se eu tenho que tirar, para quem que eu pago, se é para o município, se é para a União, se é para o Estado. Então, assim, esse é o primeiro ponto que traz confusão.
eu tenho muitas leis se sobrepondo, né? Imaginem o seguinte, você em São Paulo prestando um serviço, ou no município de São Paulo, prestando um serviço para alguém para um tomador do seu serviço em Campinas, dependendo do serviço, o imposto é devido em Campinas, dependendo do serviço é em São Paulo. Mas como é que eu vou saber disso? E a Prefeitura de São Paulo vai querer cobrar, a de Campinas também. Então, esse é um primeiro ponto que gera muita confusão e torna o sistema brasileiro complexo. O segundo é a questão do controle, que é assim, não é o tributo em si, mas é tudo o que os contribuintes têm que fazer para pagar aquele tributo. Eu vou dar um exemplo. No caso do imposto de renda pessoa física, por exemplo, agora, né, desde ontem, já está disponível o programa para nós entregarmos a nossa declaração. Tem facilitado bastante. Hoje em dia tem sido muito fácil a declaração do imposto de renda. Mas, por outro lado, Guga, eu pergunto aqui, principalmente para as mulheres, e aqui não é nenhum machismo, é porque elas controlam melhor esse tipo de coisa, como é que faz? Se é simples para fazer o cadastro do INSS do empregado doméstico. Não é simples, é confuso, tem muitas informações repetidas. Agora, imaginem, para uma empresa, né, que tem que pagar diversos tributos, fornecer diversas informações, então o controle desse tributo também hoje é muito complicado. Então nós precisamos de mudanças, não necessariamente mudar a Constituição, mas nós precisamos mudar a nossa legislação tributária, porque há muita confusão em termos da lei em si e há muita confusão em termos de informação que nós temos que prestar para o fisco, informações redundantes e, Guga, o interessante, se nós errarmos a nossa declaração para o fisco, principalmente as empresas, se elas erram a informação que ela passa para o fisco, elas estão sujeitas a multa. E é muito fácil de errar, né? Por quê? Porque é muita coisa, né? E você tem que entender o que a autoridade fiscal quer daquela informação. Uma coisa é pedir o CPF, digita o seu CPF aqui. Ok. Outra coisa de maneiras redundantes, oferecer CPF, RG, endereço, número de PIS, número de ISS. Eu queria fazer uma rápida pesquisa, obviamente ninguém vai responder, mas pensem, quem aqui sabe de cor o número do CPF? Muita gente, né? Quem está nos assistindo. Porque a gente dá lá quando a gente compra alguma coisa e tudo mais. Agora, quem aqui sabe o número do PIS? Quem aqui sabe o número do INSS? Né? Então, é muita informação redundante. Não precisaria tudo isso. Bastaria, por exemplo, o CPF, o CNPJ, para tudo. Então, é bastante complicado mesmo o nosso sistema hoje, Guga. Agora, doutor, quais os benefícios a reforma tributária traz, então, para os trabalhadores? Olha, então vamos lá. Primeiro, a simplificação torna um primeiro ponto, talvez, assim, ele é o mais abstrato, mas talvez um dos mais importantes, que nós, como consumidores e trabalhadores, porque o trabalhador é que está lá consumindo, né, nós vamos perceber qual é a carga tributária. Hoje nós não temos ideia, né? Existe uma lei que em toda compra de mercadoria ou serviço que nós façamos, que seja informada a carga tributária, mas essa carga tributária que é informada ali, ela é uma estimativa, porque a gente não consegue calcular exatamente, né? Nós consumidores, eu digo, se pedir para um economista, ele vai fazer, mas nós, como consumidores, nós não conseguimos identificar exatamente qual é o imposto que está ali. Isso, né, com a reforma, isso vai ficar mais fácil. Então, vamos ter possibilidade de saber quanto que nós estamos pagando de imposto e quanto nós estamos pagando pela mercadoria. Além disso, né, Tayana, o que é importante, que pode beneficiar, é assim, reduzir a complexidade melhora o ambiente empresarial, melhora o ambiente de investimento. Isso vai, consequentemente, gerar mais emprego, melhorar a qualidade do emprego, né? E isso vai refletir, obviamente, em salários, pode refletir em redução de preço, né? Porque
se a empresa não tem esse risco tributário sendo administrado, ela tem mais confiança no que ela está fazendo, ela pode administrar melhor o preço, e aí, num ambiente de concorrência, o preço cai. Então, existem vários reflexos positivos para o nosso dia a dia, para o dia a dia do trabalhador, né? Nós podemos achar que a discussão da reforma tributária está muito longe do nosso cotidiano, e não é verdade, né? Pode mexer, como eu disse, pode mexer em preço, pode aumentar emprego, pode aumentar a renda, né? Então, assim, tem um efeito no dia a dia das pessoas direto, né? E é por isso que é tão urgente que a gente faça alguma coisa. Agora, doutor, vendo o prisma, né, o lado do empresário, do empreendedor, do pequeno comerciante, o que pode melhorar com essa reforma tributária? Numa outra conversa, a gente falava do Simples, né, que veio para facilitar o pequeno empreendedor, porém, a gente não tem garantia que o Simples continue aí nessa nova reforma tributária, né? É verdade, Guga. Começando pelo Simples, algumas das propostas que estão na mesa hoje, vamos dizer assim, elas sugerem a extinção do Simples, né, desse sistema. E como você comentou, né, como a nossa conversa anterior, o que é o efeito aqui, né? O Simples, ele é um sistema muito bom, é um sistema muito positivo, né? Porque ele ajuda a formalização das empresas, né? E para o empresário, uma reforma é isso, vai facilitar o controle, vai facilitar a apuração, vai trazer segurança para ele nesse sentido. Agora, doutor, os preços, né, das cestas básicas, elas diminuirão com a aprovação da reforma tributária? O senhor já consegue adiantar isso para o nosso telespectador? Boa pergunta, Tayana, porque é o seguinte, dependendo da proposta que for aprovada, vão ser extintos todos os tratamentos diferenciados, todo o que a gente pode chamar de benefícios fiscais, né? Um desses benefícios fiscais, talvez hoje o mais amplo, é aquele que é concedido na cesta básica, nos produtos da cesta básica. E por quê? Porque a ideia é a seguinte, que os itens da cesta básica, como o nome diz, são básicos, né? Então eles têm que ser acessíveis a todo mundo. Por isso, não pode ter tributo. O que parece um raciocínio razoável e fácil de entender. Qual é o contra-argumento a isso? O contra-argumento é que o arroz tendo isenção, por exemplo, ou o feijão, ou o macarrão, ou o óleo, os produtos da cesta básica tendo isenção, quer dizer que aquele que tem menos condições financeiras, ele vai conseguir comprar e não vai pagar imposto. Mas os ricos, né, aqueles que têm mais capacidade econômica, eles também conseguem. Eles também, não conseguem, eles também compram o mesmo produto, né? O arroz todo mundo come. Então, o que acontece? Acontece que os ricos que poderiam pagar o imposto não pagam. Por quê? Porque não dá para cobrar do arroz, quem é rico paga uma coisa, quem é pobre paga outra. No arroz não dá para fazer isso. No imposto sobre consumo não é possível individualizar a tributação dessa maneira. Então, a proposta vamos deixar o imposto na cesta básica, a cesta básica vai ficar mais cara por conta disso, porque vai ter imposto, mas, em contrapartida, o governo vai arrecadar mais e aí ele transfere mais dinheiro via Bolsa Família ou qualquer outro sistema para as famílias mais pobres e aí, então, elas têm quase que uma restituição desse imposto que elas pagaram. Vejam, também é um argumento razoável, também é algo que a gente entende. O grande problema aqui, Tayana, é o seguinte, imagina num momento como nós estamos, de crise fiscal, do governo precisar de dinheiro, né? Onde que ele vai cortar? Né? Será que ele não vai cortar esse
esse incremento no Bolsa Família que ele dá por conta do imposto? Né? Vai ter dinheiro para fazer isso efetivamente? Então, é muito complicado. Daí, voltar à discussão de que não dá para deixar de usar o imposto para medidas sociais, como reduzir o imposto da cesta básica. Mas aí, Tayana, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta para voltar na estrutura tributária brasileira e para nós vermos como ela é injusta. Hoje, a maior parte do que se arrecada nos tributos está exatamente sobre o consumo. Quer dizer, rico e pobre pagam a mesma coisa, né? Naquela compra. Então, vai comprar um macarrão, rico e pobre pagam o mesmo imposto. Se tiver, vão pagar o mesmo imposto. Só que o pobre gasta quase toda a sua renda no consumo. Então, ele gasta muito mais da sua renda pagando imposto. O rico gasta menos da sua renda com o consumo, né? Ele guarda, ele poupa, ele compra títulos do governo, ele compra um imóvel. Então, proporcionalmente, o rico hoje paga menos imposto do que o pobre, proporcionalmente, não quer dizer nominalmente, não quer dizer em valor, mas proporcionalmente paga menos. E essa é uma crítica que nós podemos fazer às 3 propostas que estão na mesa hoje de reforma tributária. Elas focam o tributo sobre o consumo, elas não mudam a estrutura. Qual seria talvez o ideal? Tirar imposto sobre o consumo, porque isso melhora para o empresário, isso melhora para o consumidor, por consequência, melhora para o trabalhador, e tributar a renda, porque tributando a renda, Tayana, aí eu consigo dizer que o rico vai pagar mais do que o pobre, porque aí eu consigo individualizar. Tributando a renda, é possível dizer, como é hoje, quem ganha mais paga uma alíquota maior, quem ganha menos paga uma alíquota maior ou até é isento. Então, essa talvez seja a principal crítica que se faz às 3 propostas de reforma hoje colocadas no Congresso. Elas não enfrentam essa injustiça da estrutura brasileira, que é privilegiar o tributo sobre o consumo, né? Talvez o ideal seria privilegiar a tributação da renda. Tá certo, doutor Edson Fernandes, advogado tributarista. Muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tayana, Guga, foi um prazer falar com vocês e eu estou à disposição. E o Instituto Butantan fez no final de semana o envio de uma nova remessa de 600 mil doses da vacina Coronavac, produzida em parceria com o laboratório Sinovac para o Ministério da Saúde. O Ministério será responsável por distribuir os imunizantes para os estados e municípios ainda nesta semana. Com esse carregamento, o Instituto Butantan finalizou a entrega de 3.900.000 doses em fevereiro, de acordo com o cronograma, mas 1.700.000 doses da vacina serão entregues nos próximos dias. O objetivo é que até 30 de abril sejam enviadas as 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde. E a Prefeitura de São Paulo começou a vacinar os idosos entre 80 e 84 anos nas unidades básicas de saúde no dia de ontem. Algumas unidades registraram fila de espera antes da abertura dos postos. Para evitar aglomerações, o horário de atendimento das UBSs foi ampliado. Elas ficarão abertas até às 19 horas, mas 2 pontos de vacinação no sistema drive-thru devem começar a operar a partir de hoje. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 8.535 idosos foram vacinados até às 19 horas deste domingo. A partir de hoje, terça-feira, mais 2 pontos de vacinação drive-thru serão abertos na cidade, que ficará com um total de 8 pontos. Eles serão montados no estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e no Memorial da América Latina, na Zona Oeste. Ontem também poderão ser vacinados os profissionais de saúde autônomos acima de 55 anos. E será iniciada a vacinação de cerca de 3.500 funcionários
de entidades parceiras da Prefeitura, que atuam em serviços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e lidam com idosos e com a população em situação de rua. E é possível localizar as unidades básicas de saúde da capital pelo site buscasaude.prefeitura.gov.br. O endereço dos pontos drive-thru de vacinação: Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu, Bom dia, Zona tudo Oeste, bom? Ouço sim. Arena Corinthians, na Zona Leste, Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, na Rua Jacinto Júlio, Portão 9, Centro de Exposições do AMB, na Zona Norte, na Rua Olavo Fontoura, no Portão 38, Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, Zona Leste, na Rua Marechal Malete, 611, Parque da Vila Prudente, Clube Hebraica, na Zona Oeste, esquina da Rua Angelina Maffei, com a Rua Ibianópolis. E o governo de São Paulo afirma que cerca de 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e outras 430 mil pessoas que estão na faixa de 77 a 79 anos serão vacinadas. E na 182ª coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o governador João Dória anunciou que o Instituto Butantan vai entregar no mês de abril deste ano cerca de 21 milhões de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde. O governo paulista pretende entregar ao governo federal 54 milhões de doses até agosto. São Paulo vai entregar mais 21 milhões de doses da vacina do Butantan neste mês de março para o Ministério da Saúde. Repito, São Paulo vai entregar 21 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros neste mês de março. É 17% mais do que o previsto anteriormente. E esta é a boa notícia. E por quê? Porque estamos aumentando o tempo de trabalho. Agora o Instituto Butantan opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para agilizar a produção e a entrega de mais doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde, para o atendimento de todos os brasileiros de São Paulo e os brasileiros do país. O governador João Dória disse ainda que o Butantan vai receber da China mais 8 mil litros de insumos para a produção da Coronavac. Vamos receber mais 8 mil litros de insumos da vacina vindos da China, do laboratório Sinovac, que mantém o acordo operacional e de produção da vacina do Butantan em conjunto com o nosso instituto aqui em São Paulo. Isso representa a produção de mais 14 milhões de doses da vacina. Portanto, quinta-feira, 8 mil litros de insumos chegarão em voo da China, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, pela manhã, garantindo assim ao Butantan a produção de mais 14 milhões de doses da vacina para o Brasil. A coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, Regiane de Paula, falou da antecipação da vacina para os idosos acima dos 80 anos. Ela ainda mostrou dados do vacinômetro. Sobre a vacinação, então, nós antecipamos a vacinação para o sábado para os idosos de 80 e 84 anos e no dia 3 agora faremos 77, 78, 79 anos. Hoje, o dado do vacinômetro, ele computa doses aplicadas de primeira dose, na verdade, de D1 e D2, 2.414.037 doses aplicadas, sendo de primeira dose 1.884.977 doses e de segunda dose 529.060 doses. Lembrando uma vez mais que de cada 10 brasileiros vacinados, 9 são vacinados com a vacina do Butantan. O secretário estadual de Saúde, Jean Granstein, anunciou que estamos na 9ª semana epidemiológica. O secretário pediu para que a população siga as regras sanitárias, como o uso de máscaras e distanciamento social, para evitar um colapso no sistema de saúde do Estado. A pandemia, ela retornou com uma velocidade e uma característica clínica diferente daquela que nós observamos na primeira onda. São pacientes mais jovens, pacientes que têm a sua condição clínica muito mais comprometida e o pior, são aqueles pacientes
que acabam permanecendo por um período muito mais prolongado nas unidades de terapia intensiva em relação àquilo que nós observávamos na primeira onda do Covid-19 no ano passado. Esses aspectos, tanto de gravidade de doença com maior tempo de permanência nas unidades de internação, com maior número de casos, onde aqui também se associa a presença da nova cepa, fazem com que tenhamos uma forma de ocupação crescente nos nossos leitos, especialmente de unidade de terapia intensiva. 60% desses pacientes estão ocupando as nossas unidades de terapia intensiva, e era o que nós vimos exatamente o contrário. Nós tínhamos 60% das ocupações que ocorriam nas enfermarias e 40% apenas nas UTIs. Gorenstein disse que em uma semana o número de internação em leitos de UTIs e óbitos vem crescendo nas últimas semanas. Este crescimento está preocupando o Centro de Contingência da Covid-19. O Estado hoje, como vocês podem ver, está com 73,2% da sua ocupação e a Grande São Paulo, acima do próprio Estado, com 74,3%. É importante lembrar que na segunda-feira da semana anterior, tínhamos a taxa de ocupação em 67,9% no Estado e a Grande São Paulo, 67,8%. Falávamos ainda num número de ocupações de leito naquela oportunidade de 6.410 pacientes. E hoje, notem, 7.173 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. São aproximadamente 763 pessoas a mais do que na semana anterior, com uma média de 100 novos pacientes internados diariamente nas unidades de terapia intensiva de todo o estado. O governador João Dória anunciou na coletiva que classificou as igrejas como atividades essenciais em todo o estado de São Paulo, mas alertou que todos os templos religiosos terão que obedecer os critérios sanitários de proteção à Covid-19. Eu entendo que as igrejas de qualquer religião têm um papel essencial, sim, evidentemente obedecidos os cuidados necessários e as recomendações feitas pela vigilância sanitária. Ocupação limitada dos assentos, distanciamento social, tomada de temperatura à entrada e uso obrigatório de máscaras. Eu sou católico, como muitos já sabem, e entendo que a oração ajuda muito a aumentar a sua resiliência, a sua resistência, a sua esperança em relação ao futuro. Portanto, foi uma determinação. Amanhã o decreto será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, mais do que isso, vamos transformar isso também em lei, para que fique claro que igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial, mas isso não as desobriga de seguirem as orientações sanitárias para a proteção dos seus fiéis, dos seus pastores e daqueles que atuam e contribuem nos cultos que são realizados no estado de São Paulo. Aí a coletiva que foi realizada ontem lá no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador João Dória aí anunciou mais medidas de combate à pandemia da Covid-19. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede